Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Pegando um gancho com a irmã Jane, Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, título: O bezerro de ouro. Eu quero ler só o versículo 2. E disse Arão: arrancai os pendentes de ouro que está nas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Podeis assentar, queridos irmãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Por que Arão pediu isso? Para fazer uma fundição e um bezerro de ouro. No contexto, Moisés estava no monte, recebendo das mãos do Senhor os 10 mandamentos, e ele demorou muito tempo na presença de Deus, e após ter retirado esse povo do Egito, e o Senhor sendo com Moisés e com a mão forte, esse povo achou por bem fazer um Deus para eles, porque eles disseram no seu entendimento: Moisés não vai mais voltar, não sabemos o que sucedeu com esse homem, vamos fazer uns deuses para ir adiante de nós, e fizeram um bezerro de ouro. É um dinheirão, né, pastor Enoque? O grama do ouro é R$500. Imagina, né? Todos esses ornamentos que essas mulheres egípcias levaram, quando o Senhor ali promoveu a libertação, foram usadas em grande proporção para fazer esse bezerro. Então Moisés recebe essa revelação do Senhor lá em cima, e o Senhor diz: vai e desce, porque o povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, e depressa desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram e sacrificaram, e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O sangue de Jesus tem poder. Contexto aqui: idolatria. O homem não tinha o coração vazio no princípio. No princípio, Deus formou um jardim maravilhoso, algo sobrenatural que ficava no Éden. Gênesis dá a localização desse jardim. Deus forma o homem ali do pó da terra, do barro, sopra nas suas narinas o espírito e ele torna alma vivente, relaciona com Deus diariamente. A presença de Deus não saía do Éden, a presença de Deus não saía do coração de Adão, tudo era maravilhoso. Acredito que ele ficou muito mais feliz depois que Deus fez para ele o adjuntor idôneo, né? Porque não é bom que o homem esteja só, então deixa ele, o pai, a mãe, une a sua mulher, e são os dois uma só carne. E maravilha, até o inimigo entrar naquela serpente e confundir essa mulher, a primeira mulher. Então, esse casal se corrompe e o vazio automaticamente entra no coração deles. Agora eles se escondem de Deus. Deus os tira do jardim, coloca um querubim com a espada inflamada. Não é possível mais estar ali. Este homem agora tem que trabalhar, produzir. A terra vai promover para ele abrolhos. A mulher tem dores de parto, uma tristeza. Então nós, seres humanos, temos essa origem e uma necessidade de adoração nos nossos corações. Mas se Deus ficou distante, não porque ele quis ficar distante, mas porque o homem desobedeceu e o homem se distanciou de Deus, então é necessário fazer alguns objetos para tomar o lugar de Deus, porque o homem tem uma fragilidade, é uma limitação, poderia assim dizer,
uma necessidade de adoração, mas aqui há outrem, há um bezerro. Nesses dias agora, nós temos o João, o São João, né? Eu converti, a minha família é do Triângulo Mineiro, e lá a doutrina de Kardec é bem prevalecente. Então, eu nasci numa família espírita kardecista. Eu não conhecia muito as práticas da Igreja Católica Romana. Talvez os irmãos aqui no norte de Minas que se converteram, estão aqui hoje na Assembleia de Deus, tenham um conhecimento maior disso, mas no ano passado eu fui dar uma volta ali na Praça Anchieta e vi algumas imagens lá, e era 24 de junho, e aí depois eu verifiquei que era em relação ao João Batista. Eu fiquei tão assim, chocado, que no celular mesmo eu gravei um áudio de 6 a 10 minutos e mandei no grupo desse bairro, o São Gonçalo, porque eu fiquei assim, impressionado. Falei assim, João Batista, se fosse o outro apóstolo ainda podia, mas João Batista, não é que podia ser o outro João, de fato não podia ser nem o João, mas a história de João é tão clara e evidente, que eu fiquei assim impressionado das pessoas adorarem o João e glorificarem o João, porque essa festa é um culto, é uma adoração. No mundo espiritual ela é uma adoração. No mundo natural as pessoas se reúnem, contam piadas, conversam à volta de uma fogueira, mas no mundo espiritual cada foguete que está soltando está querendo dizer glória ao João Batista. Lehai Machici, foi isso que o Espírito Santo me falou há muitos anos atrás, quando eu via isso lá em Uberlândia. Então é terrível você ver que João Batista nasceu ali, a história de João Batista no Evangelho de Lucas está muito entrelaçada com a história de Jesus. O anjo Gabriel que aparece para Isabel também aparece para Maria. A diferença de idade de João Batista e de Jesus são 6 meses. Daí comemoram o Natal no dia 24 de dezembro, que nem é o nascimento de Cristo, porque é setembro ou outubro. É fácil você perceber isso na palavra de Deus. E aí 6 meses para trás, 24 de junho, é do primo dele, do João, que também não nasceu em junho. Porque se você fazer mês 9, 10, menos 6, você vai chegar em março ou abril, que essa é a idade de João Batista, porque o pai dele, o Zacarias, servia na 8ª ordem de Abias, e era exatamente entre março e abril que ele servia no templo, quando o anjo desceu e falou, né, com ele, desculpa, disse Isabel, o anjo não falou com Isabel, o anjo falou com Zacarias, dizendo que nasceria um menino e que a terra se alegraria por causa dele, e esse menino seria notório, porque ele prepararia realmente ali os caminhos do Senhor Jesus. Ele não beberia bebida forte, nem vinho, mas ele seria desde o ventre cheio do Espírito Santo. Zacarias não acredita, o anjo então deixa ele mudo. Isabel olha, porque todos que estavam de fora do templo demorou demais, sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas Isabel, que não podia, né, conceber, porque era estéril, concebeu. E ela ficou grávida, e mais ou menos quando ela estava com 5 meses, apareceu o anjo Gabriel agora a Maria e anuncia o nascimento de Cristo Jesus. João cresce em sabedoria, em graça, ele vai para o deserto. Esses dias estava conversando com o pastor Ismael lá do grupo, ele esteve numa região lá onde os essênios habitaram. Tudo indica que João Batista cresceu com esses essênios, era um homem diferente, não é? A vestimenta diferente, a alimentação diferente, ou seja, ele não tinha nenhum compromisso com o sistema religioso, político de Jerusalém. E Lucas 3, você vai ver na pregação de João, você fica assim bem assustado, porque João ele era muito sincero com Deus. João não media palavras, João não preocupava com quem estava diante dele, João não era politicamente correto, João não fazia parte do sistema, ele fazia uma ruptura com o sistema. A pregação dele era com amor, mas também era uma exortação dura.
Ele dizia lá, raça de víboras, porque vós fugis da ira vindoura, chamando o povo de cobras, vocês estão todos em pecado, vocês vão morrer, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. E era todo mundo, era soldado romano, era publicano, era quem estava perto, via que saía um poder da vida de João, que era um poder diferente, porque ele era cheio do Espírito Santo. Tanto é que, voltando um pouco atrás, quando Maria cumprimentou Isabel, João pulou no ventre da mãe, e Isabel também ficou cheia do Espírito Santo. Então João, ele era um homem realmente diferenciado, mas ele nunca pediu para ser idolatrado ou adorado. Quando foram atrás ali, que viam que as multidões estavam sendo batizadas no Jordão, eles falaram, você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou o Cristo. Ele deixou bem claro que ele não era o Cristo. O João que dizia, importa que eu diminua e que ele cresça, é o João que é adorado agora no mês de junho no Brasil. É muito contraditório, porque as pessoas vão para essas festas, bebem bebidas alcoólicas, né, ficam de ressaca nos outros dias, a invocação de demônio é terrível, você sente um peso na cidade, no seu dia que você foi trabalhar depois desse feriado, provavelmente você sentiu um peso lá também, se você está andando em espírito, porque isso é terrível. A idolatria é um pecado horrendo, ela está de Gênesis a Apocalipse, Deus não concorda com isso, porque é um desvio de adoração. Ele falou aqui, no versículo 8 do Gênesis 32, de Êxodo 32, 8, depressa desviou do caminho que eu tinha dado, ou seja, a idolatria é um desvio de caminho, é um desvio de conduta. Deus ordenou um caminho e a adoração única, inclusive os 5 primeiros mandamentos, do Êxodo 20, do Decálogo, são de adoração exclusiva a Deus, são do relacionamento do homem com Deus, e Deus não concorda com isso, não vai fazer imagem de escultura, não vai servir a ela, somente ao teu Deus adorarás, ou seja, Deus exige uma exclusividade, Deus exige que o nosso coração seja voltado para Ele. O que entendemos é que Deus é um Deus ciumento mesmo, e depois os apóstolos escrevem sobre isso, dizendo que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, como é que pode um homem que não bebia vinho, não bebia bebida forte, que é a cerveja, o uísque de hoje, era cheio do Espírito Santo, as pessoas vão para lá para fazer alguma reverência, alguma memória a Ele, enchem a cara e ficam aí ao redor dessas fogueiras e tudo, prestando um culto a demônio. Quem falou isso foi Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que o ídolo não é nada, a adoração ao ídolo não é nada, mas quando você sacrifica a demônios e não a Deus. Então também tem as comidinhas, que eles rezam na comidinha, para você comer a comida sacrificada a ídolos. Se você não sabe, tudo bem, não tem problema nenhum, a sua consciência não sabe, mas se você sabe como, você comete pecado. Assim que Deus abriu o meu entendimento, porque a fogueira não ilumina o entendimento de ninguém, mas o Espírito Santo ilumina a nossa mente, e nós passamos a ter uma mente de Cristo. Quando isso aconteceu comigo, eu passava na porta dessas quermesses nessa data, em jejum e oração, eu sentia náusea, ânsia de vômito, só por sentir o cheiro dessa comida sacrificada a ídolo. Não obstante, mais triste é que muitos, às vezes, até irmãos, entram no sistema. Escolas infantis de evangélicos, vamos dançar quadrilha, lojas, supermercados. Se eu fosse empresário e tivesse supermercado, eu jamais colocaria bebida alcoólica dentro de um supermercado. Mas é radical demais. Aí você não vai vender, não vai ganhar, duvido. Se Deus precisa disso para me dar dinheiro e para me fazer prosperar, então esse aí não é o Deus da Bíblia. Se eu tenho que atrair pessoas por fazer parte do mundo, eu preciso me converter, porque eu não conheço realmente a palavra de Deus.
Porque esse Deus aqui exclusivo, ele separa a gente do mundo, faz sinais sobre as nossas vidas que o mundo não conhece, para aqueles que estão no mundo perceberem a graça dele sobre as nossas vidas e desejarem também o Jesus Cristo que nós servimos. Mas se somos igual ao mundo, que diferença há? Que cristianismo é esse? Mas se eu não fizer, eu vou ter um prejuízo. Mas então, se você está preocupado ou preocupada com o dinheiro, eu não estou falando especificamente aqui para ninguém, eu só estou refletindo sobre esse momento que nós estamos vivendo. Se é por causa do dinheiro, você pode então não adorar o João, mas você adora o dinheiro. Porque o dinheiro, no dinheiro está a raiz de todos os males, e o dinheiro também é um demônio, ele chama Mamon. Eu prefiro separar do mundo. Inclusive a palavra santificação, kadosh, é separação do mundo. Isso não é estranho, porque Deus opera em nós quando nós estamos santificados. Deus manifesta o seu poder nas nossas vidas quando nós somos separados. Daí de repente as coisas não acontecem, não há sinais, não há movimentos espirituais legítimos do Espírito Santo, é porque acontece aqui, irmã Jane, eu não vou no meio de vocês, eu não quero estar no meio de vocês. Moisés ainda coloca na brecha e fala: Senhor, não tira o nome, porque o Deus falou com Moisés assim, o Senhor Deus, eu vou matar todo esse povo aí e vou fazer uma geração pura através de você, porque só você que está me agradando, Moisés. Afinal de contas, Moisés falava com Deus face a face, Deus certamente lembra na memória dele que Adão também falava face a face, Deus então olhava para Moisés e falava: de você eu tiro uma geração pura, porque esse povo aí não dá mais para considerar. Um povo que recebeu instrução, um povo da igreja, um povo cristão, que faz essas coisas. Meus filhos nunca foram em quadrilha, e agora o mais novo pegou e falou: pai, esse ano eu acho que eu vou dançar quadrilha. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou dizer para ele? Eu não vou dizer nada, eu vou ficar em oração. E graças a Deus ele desistiu. Louvado seja o nome de Jesus, que atende o nosso clamor e escuta as nossas orações. Porque parece que não tem nada a ver, né? Parece que é natural. Não é natural, querido irmão e querida irmã. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele manifestará. Reikai Hasi. Se nós estivéssemos em 2 e 3 aqui, reunidos no nome do Senhor, o Senhor já manifestaria a sua glória. Mas pode ter 1 milhão de pessoas reunidas no nome do João, que nem é o João da Bíblia, porque o João da Bíblia era completamente diferente desse João que está aí. Esse João que está aí é um João falsificado. Falsificado por quem? Pelo diabo, porque é o diabo que promove idolatria. Porque quando o diabo faz isso, ele sabe que ele atinge o coração de Deus, porque Deus não suporta idolatria. Isaías 42, 8 e 48, 11 diz que o Senhor, que a glória dele ele não dá a ninguém, nem o louvor dele a imagem de escultura. O Deus que alcançou a sua vida, amado irmão, amada irmã, o Jesus que te salvou, deseja que você seja para ele uma propriedade exclusiva. Guarda essa palavra, chama exclusividade. Você é só dele, o seu coração é só para ele, o local maior no seu coração é dele, e melhor que seja todo o seu coração dele, porque se for todo o seu coração igual o de, todo o seu coração cheio de Deus, sem preocupação com o mundo, você vira um João Batista ou uma Joana Batista. Joana é a fêmea de João. Porque é óbvio que João não tinha nenhum compromisso com o mundo. Se João tivesse compromisso com o mundo, vocês acham, amados irmãos, que ele ia fazer uma pregação dessa? Óbvio que não. Tanto é que ele foi morto, precoce, não sei, uns dizem. Foi no tempo dele, porque ele cumpriu o que Deus tinha com ele.
Ele apontou o pecado do Herodes lá, o tetrarca, que queria ter relações com a sua cunhada e com a filha da sua cunhada, uma menina chamada Salomé, de 12 a 17 anos, talvez 18 anos, no máximo, porque ele era um pedófilo. João Batista apontou o dedo. João Batista estava preocupado com a autoridade da terra? Não, claro que não. João Batista sabia que ele ia prestar conta só para o Senhor dos Exércitos, só para Deus. Eu mandei um áudio, eu nunca mais vi essas imagens lá na praça, ainda recebi uma mensagem lá depois no grupo, do chefe do irmão Rafael, o dono da Best Pup, exortando, católico, mas exortando as pessoas do grupo que tentaram levantar questões com o áudio, dizendo assim: nós precisamos zelar pela palavra. Se você não quer obedecer, você não obedece, mas nós precisamos zelar pela palavra. Todo mundo ficou em silêncio. Esses dias minha esposa, João, foi orar e falou assim: Jesus amado, alcança o coração do Luciano. Senhor, será que ele está ficando louco? Dentro do carro aí nas ruas de Janaúba, o Espírito Santo falou com ela: eu uso esses loucos como usei o João Batista, porque para você falar desse evangelho sem volta, você tem que estar realmente anelado no céu. Você não pode preocupar com o que as pessoas vão pensar, nem do que as pessoas vão achar. Você precisa preocupar com aquele que te salvou, com aquele que é capaz de colocar as almas no céu ou no inferno. É com ele que você precisa preocupar, e de fato o que ele tem pensado a respeito de ti. Você já parou para pensar nisso? Nesta noite, ou talvez neste dia, nesta quinta-feira? O que Deus tem visto no meu coração? Porque ídolos, amados irmãos, eles precisam ser derrubados, e eles podem vir de maneira sutil. Podem vir. O diabo é um mestre em levantar ídolos. Certa feita eu estava em um laboratório fazendo uma pesquisa, e um jovem chegou para mim e falou assim: Luciano, olha aqui que interessante, eu vi esse grupo aqui da Austrália, olha esses instrumentos, um tanto de instrumento diferente, tocava. O que você acha disso? Isso aqui não pode ser diabólico? Pode? Porque ele já estava me taxando de religioso, né? Eu falei: Diego, vou falar, ele está longe, é um amigo, não tem problema falar o nome dele. Eu falei: Diego, veja bem que toda pessoa que toca esse instrumento aí, depois ela vai para o centro da roda e recebe o quê? Aplausos. Ela está querendo receber glória. Eu toco muito bem e depois eu recebo glória. Aí tem dois problemas: tem o ídolo, porque ele está se tornando o ídolo, e tem o adorador dele, que é o idólatra. Então o diabo levanta artistas, músicos, cantores, cantoras, até dentro do mundo evangélico, para se tornarem ídolos. E aí, como Deus não dá a glória dele para o homem, e o homem não pode suportar a glória, porque o homem morre se ele receber glória. Nós não somos preparados para receber glória antes da hora. Então hoje nós precisamos ser servos humildes e santos na presença de Deus. Porque quando vier aquele que é perfeito, ele vai tirar as nossas vidas aqui dessa terra, vai transformar os nossos corpos, nós vamos encontrar com Jesus nos ares, e aí nós seremos transformados e receberemos um corpo glorioso. Lehash, antes desse momento é perigoso, é queda. E quem idolatra? É o idólatra. Certa feita, eu fui cortar cabelo e encontrei lá um rapaz que pediu para mim orar para a esposa dele. Ela tinha 2 filhos e ele tinha perdido um filho, num acidente, novo. É um trauma, eu imagino. Não é fácil.
Mas já tinha 2 anos, ela não saía de casa e ela nunca mais foi para a igreja e ela ficou com raiva de Deus. E ali orando com ele, o Espírito Santo mandou dizer para ele: a sua esposa é uma idólatra. Porque o filho dela que ela perdeu é mais importante do que Jesus Cristo. Palavra Reichmis. Tem hora que Deus manda a gente falar algumas coisas que a gente fala assim: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? E aí depois eu fui olhar na Bíblia, Jesus que falou: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por causa de mim, não é digno de mim. Então, cônjuge pode idolatrar a esposa, pode idolatrar o marido, pode idolatrar o filho, pode idolatrar o carro, pode idolatrar dinheiro, pode idolatrar o curso, pode idolatrar a ciência, pode idolatrar muitas coisas. Mas em Apocalipse capítulo 22 diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Quem destrói os ídolos no nosso coração? Espírito Santo. Espírito Santo. Ele é poderoso. Ele perscruta o nosso entendimento. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele vai no mais profundo do nosso ser e também perscruta o mais profundo de Deus e faz uma comunicação impressionante, fazendo com que nós tenhamos convicção de pecado. E aí nós choramos e pedimos perdão, porque por vezes nós somos achados falhos. Então, Ele purifica o nosso coração, limpa o nosso coração, convence-nos de que só Ele é Deus, de que Ele é o mais importante, de que Ele é tudo. Ele nos convence que sem Ele nós não podemos fazer nada, que os ídolos até trazem uma alegria efêmera, passageira, uma ilusão. Todo mundo estava rindo aí, eu nem consegui dormir direito de tanto foguete. Você vai olhar o rosto das pessoas aí, está tudo rosto. Tudo triste, cabisbaixo, mais endividado, né? Porque tem quase 80 milhões de pessoas no Brasil endividado. Oh, meu Deus! Mas o que eles têm no coração? Um vazio. O que eles estão procurando? Jesus Cristo. Qual que é a minha função e a sua? Anunciar Jesus Cristo. Aí, sim. Talvez como João em todos os lugares. Eu já passei vergonha demais nos meus filhos, na minha família. Ontem mesmo eu comecei a conversar com um rapaz na academia. Samuel já foi afastando, que falou assim: pai, vai pregar para esse rapaz. Porque eu prego mesmo. Em todo o lugar, em todos os momentos, em todas as oportunidades que Deus me dá, eu prego. Eu gravo, eu divulgo, eu mando. Porque isso é me imposto como uma obrigação. E ai de mim se eu não fizer. E quando eu não faço, eu não me sinto útil. Porque se Deus nos deu a iluminação da Bíblia, nós compreendemos o que Jesus fez por nós, é óbvio que o amor de Deus que está nos nossos corações também vai querer atingir o próximo. Então nós não vamos pregar para condenar, nós vamos pregar para que haja conversão. E Deus pode alcançar os idólatras? Eu tenho certeza que dentro aqui da igreja agora tem muitos ex-idólatras. Jesus não alcançou você? Tinha uma colega de doutorado, chamava Eliane. Ela chegou de Tuiutaba, a gente estava em Uberlândia, no laboratório, e ela muito caladinha, muito quietinha, muito religiosa. E eu observei ali que ela não dava-se muita abertura para falar do Evangelho, porque tem pessoas que são muito fechadas. Porém, um dia nós precisamos fazer uma viagem e ela ficou ao meu lado. E eu fui e contei uma experiência para ela. Vou contar a experiência para você também, minha irmã e meu irmão.
é o seguinte: Deus não pode ser substituído por ninguém. É por isso que ninguém pode receber a glória que deve ser originada só a Deus. Mas a Igreja Católica absorveu todo o paganismo. Então, padre é pai em espanhol. Papa é o pai dos padres. E foi bem na morte do João Paulo II. E eu cheguei assim na casa da minha mãe e fiquei olhando a TV transmitindo o velório. E tinha uma fila enorme de pessoas para encostar no cadáver dele. E eu fiquei olhando aquela situação assim e orando. Falei assim: nossa, Senhor, só em pensamento, Senhor, será que esse homem está no céu? Será que ele cresceu dentro de um sistema do qual ninguém falou a verdade para ele, do qual ele não se convenceu, do qual ele não entendeu? Eu comecei a fazer um papel de advogado, de intercessor. E eu fiquei alguns minutos na frente da televisão, e o Espírito Santo disse assim para mim: meu servo, este homem está exatamente nesse momento no inferno. E eu peguei assim, na minha inocência, né, que eu acho que eu sou um pouco ansioso, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, esse homem está no inferno. Aí minha mãe falou: meu Deus, não fale isso não. E a minha mãe nem católica é espírita. Falei: foi Deus que me falou. Infelizmente, ele foi um guia de cegos e ele teve a possibilidade de arrepender, não arrependeu, e além de não arrepender, ele ainda levou e leva multidões também ao inferno. Minha esposa chegou, fomos buscar o filho na babá, ela falou assim: Luciano, você não pode falar isso. Meu cunhado é pastor, e eu já perguntei para ele, e de fato, se vai para o céu ou para o inferno, é só Deus é quem sabe. Se esse homem pode ter arrependido no último fôlego de vida dele, você não pode falar isso. Falei: Dinha, foi o Espírito Santo que falou comigo. Era um sábado à noite, fomos para casa, no outro dia para a escola bíblica de manhãzinho. Sempre fui para a escola bíblica, minha formação é de escola bíblica. E aí o pastor lá em Uberlândia ministrando, assim, mensagem bíblica, de repente ele vira para a igreja assim, fala em língua estranha e fala assim: e o Papa João Paulo II neste momento está no inferno. Aí eu olhei para ela e falei assim: ué, eu não falei nada com ele não. Quem falou com ele? Rehashi-si lekou-mahas. É o mesmo Deus que fala comigo, é o mesmo Deus que fala contigo. Rehashi-mi-si. O sangue de Jesus tem poder. Os católicos não são nossos irmãos. Eles precisam arrepender e converter. E você precisa ser um João Batista para anunciar para eles, porque eles podem sim se arrepender. O Espírito Santo é poderoso. Ele é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além do que você pode projetar na sua mente. Todas as vezes que eu estou de frente para uma pessoa, eu fico observando assim, eu não sei o que é a pessoa, mas Deus sabe. Então você tem que falar, porque a sua função é jogar a semente. O solo você não sabe se a terra é boa, se não é, se está com espinho, com pedra, mas você tem que lançar, porque algumas vão produzir. Eu estava numa aula de zootecnia, na UFO. Chegou no final, ficou 4 alunos. Como tinha um filho de pastor, eu senti liberdade para falar. E comecei a falar das coisas de Deus e como Deus fala comigo já tem mais de 20 anos. Um jovem pegou, olhou para mim e falou assim: você está falando que Deus fala com você? Eu falei assim: igual eu estou conversando com você. Ele falou assim: eu não acredito nisso. Eu não acredito. E saiu. 7 dias depois, na outra semana, a aula, sai todo mundo da sala, aí fico eu assim, aí aquele jovem não foi embora. Eu falei assim: aconteceu alguma coisa. E vem ele andando na minha direção.
Ele andando. Falou assim: professor, falei, tudo bem, posso falar com o senhor? Falei, pode, até deve. Do que se trata? Eu fiquei curioso. Eu não acreditei mesmo que Deus podia falar com um ser humano, não, mas só que se Deus fala com o senhor, eu saí daqui, peguei o ônibus, fui para minha casa e fui falando: senhor, se o senhor existe, fala com aquele professor, eu não sou diferente dele, eu também quero ouvir sua voz. E fui para minha casa, eu não estava mais na igreja, nós éramos da igreja quadrangular, minha família estava numa situação assim. E passou o final de semana e deu no sábado. Quando deu no sábado para o domingo, eu tive um sonho. No domingo eu acordei e Deus falou comigo. E falou com a minha família inteira. Todos voltaram para a igreja. E nunca mais parou de falar com ele. Inclusive as almas que ele ganha são todas em revelação. Irmão Ricardinho, meu filho na fé. Só da época que eu estava em Uberlândia, eu calculo que ele levou 100 pessoas para a igreja. Porque ele chegava, pastor Enoque, falava com a pessoa, ele falava o que a pessoa estava pensando, e a pessoa falava assim: como é que ele pode saber o que eu estou pensando? Aí ele falava de Deus, falava de Jesus, a pessoa dava um temor no coração, levava para a igreja, porque nós aqui, ovelhas, precisamos gerar ovelhas. Nós precisamos convidar as pessoas para vir para cá. Eu coloquei a mensagem lá convidando, falando que eu ia ter a oportunidade de ministrar em todos os grupos, até no do prédio. Aí minha esposa já falou assim: Luciano, o grupo do prédio não é lugar para isso. Eu falei assim: meu bem, todo lugar é uma seara. Esses dias eu encontrei uma pessoa do prédio, falou assim: nossa, você tem o dom da palavra, né? Porque eu coloco no carro, eu vou ouvindo lá na roça, tem uma mensagem que eu escutei 4 vezes a mesma mensagem. Irmão, você não sabe aonde vai parar a mensagem de Deus. E também não é, talvez, importante você saber agora. Só que esse Jesus que vem buscar a minha vida, vem buscar a sua vida, depois ele vai levar você e eu para um tribunal, e aí ele vai dar para a gente o galardão, de acordo com aquilo que nós fizemos. Irmão, é bom ser João Batista. Você tem noção do tamanho do galardão de João Batista? Jesus disse: dos de nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Oh, glória a Deus. Ou se eu pudesse entrar em toda casa, em toda televisão, em todo rádio, oxalá eu pudesse, porque eu me converti foi ouvindo essa palavra, e é a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que age em mim e em ti. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos faz prosperar, é pela palavra que nós somos movidos, é essa palavra enxertada em nós, é que nos traz ânimo, é por ela que as misericórdias se renovam todos os dias das nossas vidas, é por ela que nós não somos abalados. É essa palavra, é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Jesus precisa ser ministrado em todos os corações, porque a verdade pode chegar também no coração do idólatra, e o Espírito Santo pode derreter esse ídolo, e ele pode voltar-se para Deus, e talvez vai ser uma pessoa que vai ganhar milhares de almas, mas você precisa pregar para ela. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, essa moça, Eliane, eu contei para ela sobre essa questão do ex-papa, e contei também outras coisas. Eu disse para ela, eu trabalhava em Itumbiara, e a empresa teve um momento muito ruim, ela ia quebrar, e aí começaram essas correntes de oração, né, essas campanhas de oração, você começa a receber mensagens, hoje é no WhatsApp, mas naquela época era no e-mail. Aí chegou lá para mim assim:
Reze para o São Judas Tadeu, o santo do trabalho. E muitas imagens da empresa, cada computador tinha uma idolatria terrível. Aí o Espírito Santo ardeu no meu coração, falou assim: meu servo, devolve esse e-mail em massa nessa empresa. Você tem coragem, irmão? Você tem coragem, irmão? Você tem coragem de se expor pelo Evangelho? Ou você está escondido? Nós temos obreiros aqui que trabalham há 10, 20, 30 anos no lugar, as pessoas não sabem nem que eles são crentes. Eu fico chocado com isso. Porque eu não estou nem preocupado o que pensam de mim, sobre o que me julgam. Vão me julgar errado, vão me compreender errado. Na verdade, vão ser incompreendidos. João era incompreendido aí. Se você agir assim, vão te dar como fanático. Se João pregasse hoje, é um fanático, é exagerado, cancela ele, é louco. Será, pastor Enoque, que nós daríamos o microfone para João Batista hoje? Amados irmãos, eu respondi esse e-mail dizendo assim, o São Judas Tadeu não pode fazer nada por ninguém. O único santo que esteve na terra é Jesus Cristo, e o único santo que está aqui hoje é o Espírito Santo de Deus. Orem no nome de Jesus, que o Espírito dele pode operar e te livrar da demissão, porque todo mundo morrendo de medo de perder o emprego. Aí me chamaram na sala da direção, e aí esse diretor pegou e falou comigo, falou: ô Luciano, bom. Eu falei assim: é o seguinte, você é um homem da minha máxima confiança. Eu sei que você está pegando a sua família e trazendo para Itumbiara, e eu aconselho você não fazer isso, porque eu vou te falar, não falei para ninguém aqui não, eu estou sendo demitido. Aí o fulano também, o Beltrano também, como você ocupa cargo de supervisão, é melhor você não vir. Aí eu entendi o que ele quis dizer para mim. Ele não falou, mas eu entendi. O contexto era que você também pode ser demitido, né? Falei: tá bom, Luiz Fernando. Obrigado por essa confiança, agradeço você, mas eu vou perguntar para quem sabe de todas as coisas, dentro da sala da diretoria. Por isso que eu acho que Rosilene acha que eu sou louco. Ele falou assim: não, enquanto isso aí, então está fora da minha alçada. Falei: tudo bem. Nós fomos orar e Deus mandou a gente pegar a mudança e ir para lá. Quando eu cheguei lá, tinha um presbítero da Assembleia de Deus, ele chama Jefferson, hoje ele é pastor em Goiânia, e ele, com a esposa dele, foram lá em casa e falaram assim: mas você veio desobedecendo todas as ordens? Eu falei assim: eu vim, Deus mandou, irmão. Ele falou: Deus mandou. Aí, e mais, eu fui ali naquelas Casas Bahia e comprei todos os móveis que eu precisava e dividi em 10 vezes. Você acredita que o Espírito Santo falou comigo dentro da loja? Falou assim: pode comprar, meu servo, que eu vou pagar. Eu vou pagar. Agora há uma diferença. Nós temos uma atividade secular, só que eu, Luciano, o irmão Luciano, trabalho para Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu pagador. É Ele quem faz tudo para mim. Para Ele eu presto contas. Aí a esposa dele falou assim: falou que vai pagar? Eu falei: falou. Isso porque eles sabiam que o meu nome estava na lista de demissão, mas não podiam me falar porque era uma lista restrita. Eu peguei o ônibus e fui para a empresa trabalhar. Na segunda-feira foram demitidas 110 pessoas. E a pessoa que demitia era da igreja adventista, e eu vi que ele ficava olhando para mim assim com um jeito estranho. Ele ficava olhando assim, mas ele não me chamava. Deu 5 horas, eu falei: também eu vou embora, eu vou ficar aqui para quê, né? E um tanto de gente, amados irmãos, um tanto de colaborador, uns tirando o santinho, as imagens do computador, deixando cair, quebrava na minha frente. A pessoa pegava a imagem quebrada e levava para o ônibus, já demitida, chorando.
E eu falava assim, gente, olha o que é a cegueira da idolatria. A pessoa confia numa imagem desse tamanhozinho, de gesso ou não sei de quê, que está quebrada, e ela acha que aquilo ali pode fazer alguma coisa por ela. Agora, isso aqui é loucura, não é? Eu acho que talvez isso seja loucura. Mas Jesus não é loucura. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Fui embora, continuei trabalhando. 30 dias depois, o Marcelo Weber ficou no lugar do Luiz Fernando Stertz, me chamou e falou assim, rapaz, eu nunca vou te demitir. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você sabe o que aconteceu? Eu falei assim, não. Ele falou assim, eu vejo que você é meio fanático aí, você fica pregando no meio da rua, prega para presidente de empresa, prega para faxineiro, prega para intelectual, prega para indulto, prega para negro, prega para branco, você fica pregando e você parece que é doido. Falei assim, doido? Doido é você que quando o Internacional ganha, você põe a bandeira em cima desse carro aí, sai andando aí na rua, você está ganhando o que com isso? Eu estou ganhando a vida eterna, louco é você. Falou, Luciano, o seu gerente mandou te demitir, Anderson Nast. E ele estava subindo a escada do laboratório para demitir. E nessa época eu trabalhava num laboratório de supervisão, de controle de qualidade. Era o maior laboratório da América Latina, físico-mecânico e físico-químico. Manipulava máquinas de R$500 milhão. Era um laboratório muito top, era uma promessa de Deus que estava cumprindo ali na minha vida. E eu falei, mas ele não te demitiu, porque foram ver lá, sua rescisão não foi calculada, e ligaram para ele, então ele desceu. Quando ele desceu no RH, a empresa de Itumbiara respondia para Lins, São Paulo, então pegaram e ligaram em Lins para saber por que a sua rescisão não estava calculada. Aí quando falaram lá, qual que é o nome dele? Ele fala assim, Luciano Pereira Rodrigues. Aí olharam lá na lista que chegou em Lins, tinha 110 nomes, mas na lista que saiu de Itumbiara tinha 111 nomes. Um nome saiu da lista, o seu nome não apareceu lá. Olhou no impresso e olhou no computador, seu nome desapareceu da lista de demissão. Quatro horas da manhã, nós estávamos orando na Assembleia de Deus, vice-presidente lá na época era o pastor Pedro. Uma irmã chega, coloca a mão no meu ombro assim, fala assim, que Deus livre a sua vida de inveja, porque Deus mandou um anjo para apagar o seu nome da lista. O anjo. Às vezes Deus não vai, irmã Jane, mas o anjo vai. Quando eu vi que Deus gastou um anjo comigo, eu falei assim, gente, eu estou valendo alguma coisa no mundo espiritual. Eu vou investir nesse mundo, no mundo de Deus, porque se eu for investir na terra, eu vou investir em quê? Hoje ainda conversei com meu filho, falei, filho, mas e o que é? É ouro? É dólar? O que é? Está tudo difícil e esquisito. Não tem segurança nessa terra. Não tem. Mas tem segurança em Cristo Jesus. Ele é um porto seguro para mim e para você. Le rai sahas, le koshesi. Deus apaga seu nome da lista, Deus coloca o seu nome na lista. Já pensou você fazer um concurso e Deus colocar o seu nome na lista? Tem hora que é bom que o nome saia da lista, mas tem hora que é bom que o nome fique na lista. Se tiver no Serasa e no SPC, é bom que saia da lista. Podemos orar e Deus pode operar. Você tem fé? Você tem fé? Porque Deus pode fazer isso e muito mais. Nada é impossível para Deus. Ei, Raci, contei isso para ela, católica, fiz o apelo para ela rangendo os dentes, não queria confessar Jesus, nós oramos, triscamos nela, intercedemos, ela confessou Jesus com muita dificuldade. Passou uma semana, eu vi ela dentro do laboratório, ligando para o padre, falando assim, então tá, eu vou lá naquele curso, como é que chama, pastor Enoque? Catequese? Pode deixar que eu vou dar a catequese. Eu falei assim, que conversão é essa? O sangue de Jesus tem poder. Aí fui estudar na biblioteca para tentar um concurso aqui nessa universidade federal.
5 horas da tarde eu saí da biblioteca e ela estava com o namorado no banco. A hora que eu olhei na direção dela, tudo ficou escuro. E eu vi ela como se fosse uma grande imagem. E a cabeça dela estava virada assim para baixo. E eu olhei e falei, misericórdia. Aí a visão recolheu e eu guardei no meu coração. Um dia um jovenzinho foi na minha casa conversar com um dos meus filhos e falou, do nada, irmãos, do nada. Ele virou, estava no computador e falou, senhor, sabe aquela visão que o senhor teve assim, assim, assim? Eu falei, senhor viu a cabeça daquela menina grande? Eu falei, vi que a idolatria dela é enorme. Falei, eu vou falar isso para ela. Aí eu cheguei e falei assim, no outro dia eu falei assim, você é idólatra? Ela falou, não, na minha igreja é carismática, não tem imagem, não tem nada. Eu falei, não, a idolatria está dentro do seu coração. Deus me mostrou você assim, assim e assim. Aí essa moça desabou a chorar. Porque ela sabia que ela era idólatra. Ela arrependeu. E ela converteu de verdade. E hoje ela serve a Deus na Assembleia de Deus. E ela não ajuda mais o padre, ela ajuda o pastor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Não há impossível para o seu agir. Não duvides desse Deus. Não desconfie desse Deus, não pormenorize esse Deus, Ele é muito grande. Quando você entender que Ele é grande, grande mesmo, que pode te colocar em patamares, em locais que você jamais esperou estar, porque você depositou a sua fé nele, você deleitou nele, Ele vai te surpreender e você só vai pegar esse microfone para engrandecer o nome dele e dizer, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Por isso que eu sou assim, fanático, louco, pregador, João Batista, sincero, transparente, falo o que está de acordo com a Bíblia. Nós devemos ser assim. O ministério de João Batista é espetacular. Precisamos aprender com esse homem de Deus, porque no céu ele está agora, galardoado, vivendo os Ebenezers de Deus, certamente junto com o seu primo lá. E você, irmão e irmã, que destino vai dar a sua alma? Que o Ramais Serras, que Deus alcance os nossos corações, que o Espírito Santo dissolva todos os ídolos nele existente e que a nossa vida seja só para Ele. Porque isso é que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisa, casa, carro, moto, esposa, filho, emprego, dinheiro, Deus vai acrescentar. Porque Deus não fica devedor de ninguém, e Ele é dono do ouro e da prata, dono de toda a ciência e toda a sabedoria. Se a presença dEle estiver junto com você, você não vai viver para sempre em namoro. Pode até ser uma provação, mas logo depois Ele te abençoa, mostra para todo mundo que era necessário você passar por aquele processo, mas depois Ele te abençoa e faz a evidência dele na sua vida, e o nome dele é glorificado na minha e na sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.